Meus queridos alunos, estamos começando mais umas aulas remotas, onde nós estamos nessas aulas fazendo com que nós possamos cada vez mais, através da distância, nos aproximarmos. A aula de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros surgiram devido à necessidade da ampliação dos conjuntos em relação aos conjuntos dos naturais, incluindo nele os números negativos, ou seja, o conjunto dos números inteiros ele é dividido em duas partes, onde nós temos como o elemento principal o zero, porque a partir daí do zero é que nós vamos incluir os números positivos, que são os números naturais, e também os números negativos, que são aqueles números que antecedem ao zero e recebem o sinalzinho de menos. Então, os elementos do conjunto de números inteiros, ele é dividido em duas partes. Você vai observar aí que o número inteiro, através da reta numérica, que nós vamos ver logo na frente, está dividido da seguinte forma. O zero é o eixo, ou seja, o centro das atenções, e a relação do zero para com os números positivos e negativos se divide da seguinte parte. Zero eixo, os números que ficarem à direita do zero são os números positivos, ou seja, são o conjunto dos números inteiros positivos, e os números que ficarem à esquerda do zero são chamados conjunto dos números inteiros negativos. Então existem alguns símbolos essenciais que são utilizados para você identificar realmente quem são os números positivos, quem são os números negativos, ou o eixo de um determinado número, onde geralmente a gente não trabalhando com a presença do zero. No caso, quando você tiver o Z e acima do Z tiver um asterisco, é sinal que neste elemento o zero não é representado. Então, há essa grande divisão entre os números positivos e negativos e a presença mais do asterisco. A representação numérica ela é bem focada da seguinte forma. Eixo é a base central. Então, a origem de qualquer número se dá a partir do zero. Então, zero, à direita ficam os números positivos e à esquerda ficam os números negativos. Dentro desse conhecimento dos números inteiros, nós temos o oposto, ou seja, o simétrico, que o oposto ao simétrico quer dizer é um determinado número que se encontra a uma determinada distância em relação ao zero. Vamos supor, o oposto do número mais 1 é menos 1, porque estão à mesma distância do zero. Acontece com o número mais 2, o oposto dele, menos 2. Veja, observe que os dois números aí, em relação ao número 2, estão à mesma distância. O número 3 e menos 3 e assim por diante. Para os números com sinal de mais, são chamados de números positivos. Para os números com sinais de menos, são chamados de números negativos. Dentro ainda dos números inteiros, nós trabalhamos também o valor absoluto ou módulo, ou seja, é um número, né, o módulo é um número representado por n dentro de duas barras. A indicação desse número mostra a distância do número em relação a zero, ou seja, é o valor absoluto e não a questão da sinalização. Vamos supor, se o número for positivo, ele continuará sendo positivo. Elimina-se a barra e coloca-se ele positivo. Se ele for negativo, então elimina-se a barra e ele continua sendo positivo. Ou seja, o módulo, o valor absoluto, é justamente aquele valor que o número tem em relação ao distanciamento do zero. E aqui nós temos uma outra questão maior, é a comparação dos números inteiros. Como comparar um número inteiro? A comparação se dá justamente em que?
a relação do zero. Então, todo número ele é maior que zero. Todo número é maior que zero, se tratando de números naturais. Agora, se tratando de números inteiros, bom, vai de acordo com a posição dele. Então, temos aí 3 exemplos. O primeiro exemplo é: todo número positivo ele é maior que qualquer número negativo. Então nós temos exemplo aí: 2 maior que menos 3. Aí já tem agora uma outra relação: menos 2 é menor 5. O 5 aí, neste caso, é um número positivo. Quando eu tenho 2 números positivos, ou seja, sinal de mais, qual é a relação aí? Também utilizo a mesma proporção que é utilizado na questão dos números naturais. Vai de acordo com a posição em relação ao distanciamento do zero. Então eu tenho aí 4 maior que 5, que 1, perdão, 4 maior que 1. E eu tenho agora um outro número que é 5 e 10. Então neste caso é quem é que está mais distante do zero? Claro que é o 10. O 5 continua um pouco próximo. Então 5 é menor que 10. Agora, quando se trata de 2 números negativos, então inverte a situação de leitura. Então, quanto mais próximo este número negativo menor, né, em relação ao zero, claro que ele vai ser considerado menor. Vai ser maior, perdão, ele vai ser maior. Então, nesse caso aí eu tenho menos 10, menos 1. Quem está mais próximo do zero? Menos 1. Então, neste caso aí, a relação de número negativo, quanto mais ele está próximo do zero, ele será considerado um número maior. Então, ao comparar 2 números inteiros negativos, precisamos saber que quanto mais próximo do zero, maior será o seu número. Ou seja, menos 4 e menos 9. Quem é que está próximo do zero? Menos 4. Então, para que nós possamos completar a nossa linha de raciocínio, de entendimento, peço a todos que leiam a partir da página 32 até a página 37, para que vocês possam compreender mais dentro do contexto. Então, abram os seus livros, façam suas comparações. E nas páginas 35 e a 38 tem um exercício e você vai copiar esse exercício, vai responder e enviar para mim. Lembramos que não mande no grupo, é preferível que mande no Zap mesmo, no meu privado, para evitar que os conteúdos fiquem demais em cada grupo. Então, boa sorte, bons estudos. Qualquer dúvida, só perguntar através do Zap.